nesse domingo, domingo de missões. Aleluia! Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Não poderia ser outra palavra, não é mesmo? Atos, capítulo 2. Aleluia! Atos 2, versículo 1 em diante, diz assim: Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte. E esse barulho encheu toda a casa aonde estavam sentados. Então todos viram umas coisas parecidas com chamas que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. E todos, diga comigo, todos. Diga comigo mais uma vez, todos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Aleluia. Feche os teus olhos comigo e ore. Senhor, em nome de Jesus, aqui está a sua palavra. Senhor, não falamos de homens, não falamos de um livro qualquer, mas nós falamos da sua palavra. Essa palavra que limpa, que lava, que restaura, que transforma, que edifica. Essa palavra que é viva, Jesus. Essa palavra que nos alcança. Senhor, é dessa palavra que nós vamos falar nessa noite. Por isso, em nome de Jesus, queremos falar de Ti, Espírito Santo, do Teu mover e do Teu poder. Por isso eu peço que a Sua presença, que convence, que ministra, que fala, em nome de Jesus, essa presença venha cada vez mais forte sobre nós nessa noite, e fale em cada coração, Senhor, e que ao final desse culto nós sim possamos sair daqui todos cheios de Ti, porque nós buscamos por Ti, em nome de Jesus, nessa noite. Senhor, de mim nada posso fazer, Senhor, mas é a Sua palavra e a Sua presença, em nome de Jesus. Abrimos nosso coração, repreendemos tudo aquilo que possa ser contrário, todo pensamento negativo, toda distração na nossa mente, Senhor, mas que o nosso coração possa ser terra preparada para receber de Ti e frutificar nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Você que tem sua Bíblia, erga bem alto e diga: essa é a minha Bíblia. Mais forte, irmão, diga: essa é a minha Bíblia. Diga: eu sou o que ela diz que eu sou. Diga: eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Amém? Se assente dando glória a Deus, porque Ele já está aqui nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Como vocês viram, o nosso tema nessa noite é o batismo com o Espírito Santo. Amém? E, como eu falei aqui pela manhã, é um tema, quem sabe para você soe com uma impressão talvez estranha. Batismo com o Espírito Santo em um culto de missões, um culto que deve ser uma mensagem evangelística. E quem sabe você pensa, quem é novo não vai entender. E sim, querido, eu sei que quando nós não conhecemos essa palavra, quando a gente ainda não é habituado a esse ambiente de glória, muitas vezes nós ficamos pensando: o que é isso, não é? Ou só foi eu que um dia entrei numa igreja de crente e falei: tudo louco esse povo, gente, o que acontece com eles, né? E agora minha família, está tudo ficando louca também. E eu pensava assim, irmãos. Eu me lembro que quando minha mãe me arrastava, obrigada, debaixo de ameaças, lá na primeira igreja do Evangelho Quadrangular, aqui em Pato Branco, eu vi aquilo e eu dizia: não. Primeiro eu pensava assim: a mãe vem um dia antes falar com o pastor o que eu ando aprontando, porque tudo que o pastor falava era para mim, né?
Então eu pensava, a mãe fica contando as coisas para o pastor, né? Nem sabia eu que nem era a mamãe, né? Mas era o Espírito de Deus que estava falando comigo. E outra coisa que eu pensava, por que esse povo grita tanto? E o que é que eles falam que ninguém dá para entender? Quem nunca pensou assim, né? Quem nunca pensou assim que atira a primeira pedra na pastora agora? Verdade, irmãos, a não ser que você já se criou nesse ambiente. Mas quem chega pela primeira vez em uma igreja né, de crente, como falam, né, dos evangélicos, como alguns outros preferem dizer, às vezes causa um estranhamento aquilo. Até que a palavra vai entrando, né? E até aqui a primeira vez você sente aquele calor. E até aqui, opa, mas que coisa é essa? Até que você abre seu coração para Jesus. E quando você vê, você está ali ansiando ardentemente para ser um louco como aqueles a qual você encontrou. Não é assim? Dê um glória aí no seu lugar, em nome de Jesus. Mas, ainda hoje, nos dias de hoje, nós vemos também algumas dúvidas no meio cristão, no meio daquele que é filho, que é filha de Deus, que já aceitou Jesus a respeito do batismo com o Espírito Santo. Eu falava aqui pela manhã, eu não vou me recordar bem como foi a situação, mas algum tempo atrás, aqui mesmo na igreja, alguém veio perguntar para mim: pastora, fulano pode fazer algo, era alguma coisa na igreja, porque ele não tem o Espírito Santo. Falei, como que não tem o Espírito Santo? Né? Como que não tem? Não, ele nunca foi, ele não fala nas línguas estranhas. Eu não, querido. Então ainda existe dúvidas de muitos cristãos por não falar em línguas. Será que eu tenho o Espírito Santo ou não? E quem sabe hoje ainda existe alguém aqui nessa noite com essa dúvida. Pastora, será que eu tenho o Espírito Santo ou não? Porque eu nunca falei numa língua estranha. E às vezes, quem sabe essa seja uma dúvida grande, porque muitas vezes ainda nós vemos no tempo de hoje igrejas cada vez mais cheias de povo, mas mais vazias do poder do Espírito, das manifestações do Espírito Santo, porque quem sabe ainda há uma dúvida ou alguma falta de conhecimento a respeito de busca desse poder. E nessa noite, eu creio que vamos sair daqui sem dúvida nenhuma, em nome de Jesus, amém? O primeiro fato ao qual nós precisamos entender é que receber o Espírito Santo na nossa vida é diferente do batismo com o Espírito Santo. São coisas distintas, por quê? Porque quando as Escrituras falam que o Espírito Santo, ele sempre esteve na humanidade, no mundo, né? No mundo terreno. Sempre, a Bíblia fala inúmeras referências no Antigo Testamento sobre o Espírito Santo, sobre a presença do Espírito Santo. Algumas pessoas falam que o Espírito Santo, ele passou a existir com o homem após Atos, né? Depois do derramamento, o qual nós lemos aqui. Mas não, algumas referências no Antigo Testamento, o qual se refere ao Espírito Santo. Mas a diferença é que no Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele agia em casos específicos. Amém? Ele agia em momentos específicos, ele repousava sobre alguém, sobre alguma pessoa, sobre o profeta do Senhor, em alguns momentos específicos, com algumas capacitações, para capacitar a algo. Essa é a diferença, porque no Novo Testamento, ele já não veio para pessoas específicas, só para alguns ou para alguns momentos, mas o Novo Testamento nos refere e nos mostra que o Espírito Santo veio para todos, aleluia, veio para todos. Erga sua mão e diga, então sou eu, porque veio para todos.
Ele veio para todos e veio para estar em todo tempo, aleluia. Jesus falou assim: é necessário que eu vá, mas eu enviarei o Consolador, e Ele ficará convosco até a consumação dos séculos. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. A diferença é que hoje o Espírito Santo não veio apenas para repousar, mas Ele veio para habitar, aleluia. Glória a Deus. Como pastora, para todos quanto receberam Jesus como seu Senhor e Salvador. João 1:12, vamos ler em nome de Jesus? O Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 12, a palavra de Deus fala assim: porém, alguns creram nele e o receberam, e estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus, aleluia. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. Isso quer dizer, quem recebe o filho tem o Pai, aleluia. E quem tem o Pai, recebe o Espírito Santo de Deus, aleluia. Você pode dar um glória aí no seu lugar, aleluia. Para todos quanto receberam, quem recebe o Filho tem o Pai, e quem tem o Pai tem-o como morada, pois Ele é o qual convence do pecado e do juízo. João 16, 7 e 8, a palavra de Deus fala que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado e do juízo. É por isso, querido, que quando nós aceitamos Jesus na nossa vida como nosso único e suficiente Salvador, depois que nós aceitamos Jesus, muitas coisas clareiam na nossa mente. Algumas coisas que antes parece que eram tão difíceis de entender, nós começamos a compreender. Algumas coisas que eram tão difíceis de fazer, nós já começamos a ter prazer e anseio de fazer. Por quê? Isso não é mérito nosso, meu querido, né? Não vamos se achar, não, agora eu entendo, não, agora é Ele, é o Espírito Santo que está junto, e Ele quem convence o homem do pecado, amém? Eu me lembro que quando eu aceitei Jesus, muitas coisas foram mudando na minha vida. Muitas coisas que eu bati o pé e dizia, mas por que isso? Mas não tem nada a ver. Mas o que agora tudo é pecado, né? Mas o que tem, que mal tem escutar essa música? Já falei aqui das histórias dos meus CDs, mas o Espírito Santo, Ele vai ministrando na nossa vida. Ele quem limpa, aleluia. Ele quem vai falando aqui no nosso coração, querido, não, ó, não fala isso. Ele que fala, viu, esse lugar que te faz você começar a se sentir mal, um lugar onde você gostava tanto de ir, sabe? É Ele quem diz assim, viu, essa roupa aí, não sei, essa roupa é melhor você tirar, e você começa a se sentir mal com aquilo, se sentir mal. É Ele quem vai fazendo essa transformação na nossa vida. É por isso que é tão importante o ato de nós aceitarmos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, aleluia, porque essas mudanças não é nosso mérito, mas é obra do Espírito Santo. É por isso que quando o pastor ministra aqui a palavra, ou um servo do Senhor que está ministrando, falando do amor de Jesus, e ele fala, quem quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, como domingo nós tivemos aquelas pessoas aqui, querido, isso é tão importante. Se quem sabe você nunca fez isso, pelo amor de Deus, faça. E eu sempre falo aqui que no dia em que eu aceitei Jesus, falei aqui pela manhã, eu era tão difícil, tão orgulhosa, tão arrogante no meu coração, que eu não quis ir lá na frente. E eu via, o pastor ministrou uma palavra, Apocalipse, irmãos. Né? Pensa só, aquela palavra veio assim, uá,
E eu fiquei com o olho daquele tamanho e falei, nossa, aquilo veio de encontro ao meu coração. E naquele dia o pastor falou, quem quer aceitar Jesus como seu salvador? Quem quer reconciliar com Jesus? Vem aqui na frente, irmãos. E algumas pessoas foram. Eu me lembro que tia Vilma tinha vindo do Mato Grosso naqueles dias. E ela conhecia a palavra, estava meio afastada. Ela foi lá se reconciliar com Jesus. E eu escutava a vovó Maria do meu ladinho dizendo, toca nela, Jesus. Toca nela, faz a obra nela, Jesus. Ela intercedendo por mim. E eu pensando comigo, eu vou dar o braço a torcer, capaz que eu vou. E eu não fui, irmãos. Mas ali eu orei, junto com aquelas pessoas ali no meu lugar. E quando eu cheguei em casa, eu falei, eu aceitei Jesus hoje e vou me batizar. Porque, querido, é assim. Quem quer Jesus é papo, irmãos. Não adianta ficar fazendo rodeio. Ainda mais agora, não há mais tempo. Eu vou, o tempo, eu não sei se eu estou preparado. Nós não nos preparamos. Quem nos prepara é a palavra. É o Espírito Santo. É Ele quem convence, é Ele que transforma. Querido, se você está esperando ser santo para batizar nas águas, você nunca vai fazer isso. Porque é pela sua misericórdia e a sua graça que nós somos salvos. E eu falei, hoje eu aceitei Jesus e vou me batizar. E minha mãe e a minha tia Jô olharam para mim e não entenderam muito bem. E a partir daquele dia eu nunca mais voltei atrás desse evangelho. Sabe, querido, hoje quando eu ouço as pessoas dizer, o pregador falar, quem quer aceitar Jesus, a minha vontade é vir na frente todas as vezes, se jogar no chão e dizer, Jesus, o Senhor me aceita. O Senhor me aceita porque eu mesmo não valo nada para o Senhor Jesus me aceitar. Então, meu querido, não perca a oportunidade nunca na vida, quando o Espírito Santo começar ali, queimar o teu coração, seja para o que for. Seja uma oração, seja um chamado para um arrependimento, para uma cura, para o batismo, sabe, não fique preso na vergonha, no orgulho, mas se jogue em nome de Jesus, aleluias. Mas por isso que não tem como receber o Espírito Santo sem ter aceitado Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida. Não tem como, meu irmão, porque precisa ter o Filho para, ser aceito pelo Pai. João 14,6 diz, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, absolutamente ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então não há outro caminho de chegarmos a Deus. Que sabe, as pessoas são religiosas, muito religiosas, são ali certinhas em algo, devotos a alguma coisa, a alguém que não seja Jesus, é perca de tempo, meu querido. Quem sabe você que está nos assistindo aí pelo Facebook e tem uma fé e admirável, às vezes uma fé, sabe, mas se essa fé não for na pessoa de Jesus Cristo, esta fé não vale nada, porque é apenas Jesus que nos leva a Deus. Ele é a porta, aleluia, Ele é a ponte, Ele é o caminho, é somente por Ele. Mas, quando nós recebemos Jesus na nossa vida, a palavra de Deus fala então que nós já recebemos a pessoa do Espírito Santo conosco, amém? E nós vamos entender, porque, irmãos, pensa comigo, vamos lembrar dos discípulos. Os discípulos andavam com Jesus, eles criam em Jesus, eles oravam no nome de Jesus, eles faziam milagres em nome de Jesus, mas somente depois da partida de Jesus Cristo aos céus é que eles receberam a vinda do poder que vinha do céu, como Jesus mesmo prometeu. Olha só, o próprio Cristo se refere ao Espírito Santo como uma promessa aos discípulos. Ele diz, eu vou, mas eu vou mandar o Consolador. Vamos ler João 14. Vamos lá, o Evangelho de João 14, capítulo 14, versículo 16 e versículo 17. Você vai entender que era uma promessa aos discípulos. Olha só o que a palavra de Deus fala. Jesus dizendo, 15,
Jesus continuou: se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. 16, eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro auxiliador, ou consolador, quem sabe na sua tradução, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito, porque não o pode ver e nem conhecer, mas vocês o conhecem, porque Ele está com vocês e viverá com vocês. Notem aqui tem duas subjeções. A Bíblia fala, Jesus disse assim: Ele está com vocês e Ele viverá com vocês. Note, meus queridos, que Jesus estava dizendo: o Espírito Santo está com vocês hoje porque eu estou convosco, mas vai chegar o dia que eu vou subir ao Pai, e aí Ele virá com força, como poder, e aí Ele já não estará apenas com vocês, mas Ele viverá com vocês, Ele habitará aí dentro de vocês. Em nome de Jesus, esta é a grande diferença, meu querido. É por isso que nós estamos falando aqui, por isso que nós insistimos aqui, que o cristão precisa buscar por esse poder. Porque quando você aceita Jesus, aleluia, o Espírito Santo está ali, Ele que está convencendo, mas há muito mais. Diga comigo, há muito mais. Sim, os discípulos oravam, curavam, eram usados. Mas sem o Espírito Santo nós podemos entender algumas atitudes que eles tiveram. Como Pedro, que nega Jesus 3 vezes. Como que alguém que amava Jesus nega? Você conhece a palavra de Deus, que Pedro tinha uma personalidade forte, sanguínea, mas ele, sem o Espírito Santo, ele deixava essa personalidade dominar. Você conhece quando os soldados vieram prender Jesus, que Pedro corta a orelha daquele soldado, e Jesus diz: não é assim que funcionam as coisas. Vai lá e cola a orelha daquele soldado. Por quê? Tudo antes de receber esse poder. Mas o Espírito Santo andava com eles, estava ali através de Jesus. Por isso que nós podemos entender muitas vezes que, quem saiba, nós estamos na igreja, nós somos cristãos, nós descemos as águas, nós temos um cartão de membro, mas muitas vezes nós não vencemos algumas coisas, algumas áreas da nossa vida, nós não vencemos algumas barreiras, nós não conseguimos passar por algumas coisas, porque o que nos falta, aleluia, era esse poder que Jesus estava falando, queria enviar. Aleluia, você pode dar um glória? Mas eu quero lhe dizer que essa promessa já se cumpriu, e nós fazemos parte dessa palavrinha quando fala todos, aleluia. Então, o que é o batismo com o Espírito Santo? Para quem é? Para que é? E como receber, pastor? Esclareça as coisas aqui, é muito claro. O que é, né? O que é? É o revestimento de poder. Vamos ler? Lucas, o Evangelho de Lucas, coloca aí para trás de João, capítulo 24, 49, as próprias palavras do Senhor Jesus, aleluia. Jesus disse assim: e eu lhes mandarei o que o meu Pai prometeu, mas esperem aqui em Jerusalém, até que o poder de cima venha sobre vocês. Você pode dar um glória? O que é o batismo com o Espírito Santo? É um poder, diga comigo, poder. Sim, é o revestimento de poder. É isso que é o batismo com o Espírito Santo. Jesus disse: esperai aí em Jerusalém, até que de cima venha o poder. Aleluia. E esse poder que faz a diferença. Amém? Aleluia. É esse poder que traz a capacitação. É esse poder que traz a ousadia. É esse poder que traz a coragem. É esse poder que
que traz a dedicação em nós para as coisas de Deus. Olha o que a Bíblia fala no livro de Atos, capítulo 4, versículo 31. A palavra de Deus fala assim, 4:31, diz: quando terminaram de fazer essa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu. Então todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus. Como diz ali, anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Depois do quê? Depois que o Espírito Santo foi derramado sobre aquele lugar. É isso que faz essa capacitação. Atos também, vamos ver Atos capítulo 19, aleluia. Atos capítulo 19, versículo 6, a palavra de Deus fala assim: aí Paulo pôs as mãos sobre eles e o Espírito Santo veio sobre eles, e então começaram a falar em línguas estranhas e a anunciar também a mensagem de Deus, aleluia. Sabe, às vezes você diz: pastora, eu tenho vergonha, pastora, eu não sei como falar de Jesus, pastora, tem alguma coisa que me prende. Sabe por quê, querido? Porque quem sabe às vezes falta esse poder, aleluia, porque de nós mesmos nós não fizemos nada, de nada nós não podemos oferecer nada, mas quando nós somos cheios desse poder, aleluia, esse poder nos traz autoridade, esse poder nos traz ousadia, esse poder nos traz revestimento. Sabe, meu amado, é isso. O batismo com o Espírito Santo, ele faz isso em nós. É como se fosse um mergulho em Deus, amém? A palavra batismo significa mergulhar. A palavra batismo, eu tinha anotado aqui, vem do grego baptizo, que significa mergulho, que significa submergir. Por isso que nós falamos o batismo nas águas, porque você submerge as águas, você mergulha nas águas, e quando se levanta de lá uma nova criatura. Todas as coisas velhas se passaram, ficaram ali, e você levanta uma nova criatura em Cristo Jesus, para começar tudo de novo. Então nós podemos mudar essa palavra do batismo com o Espírito Santo como o mergulho no Espírito Santo, aleluia, como um mergulho em Deus. E quem recebe esse poder é isso, é mergulhado. Sabe, nós já não nos conformamos com uma vida rasa em Deus, como uma aguinha aqui, né, nas canelas, mas nós queremos ser cheios. Sabe, esse poder, esse mover nos faz isso, nos faz estar cheios de Deus, mergulhar nele, querer por ele, ansiar por ele. E às vezes é por isso que nós encontramos crentes frios, vazios, sem motivação. Há muitas vezes descrente, porque às vezes vai nos faltando. Sabe, nós vamos sabe, nos afastando disso. Quem sabe você está vindo aí na tua cabeça, o Espírito Santo está falando com você em dias em que você já foi cheio desse Espírito, em dia que você já era mergulhado nessas águas, e que isso era prioridade para você. Quem sabe você está se lembrando aí de tanto mover, aleluia, e que você disse: oh, eu não quero sair daqui. Mas, querido, o inimigo, ele vem de encontro. E ele é astuto. Ele não desiste. Nós desistimos das coisas. Nós é que somos molenga. Como a personagem diz, orou aqui dizendo: Espírito Santo, eu preciso, eu quero ser batizado. Ah, mas se o Senhor não quiser, tudo bem. Não, o inimigo não desiste de nós. A Bíblia fala que ele veio para matar, roubar e destruir. E ele é o inimigo das nossas almas. Sabe, se nós pudéssemos compreender de verdade que Satanás não é uma figura folclórica, não é, sabe, alguém que não existe, mas é o inimigo das nossas almas. E ele todos os dias, ele quer investir na minha e na sua vida. Todos os dias, ele fica nos cuidando de longe, porque tocar no servo ele não pode, a não ser que demos legalidade. Mas ele fica ali, ele fica vendo qual é o nosso ponto fraco. E ele fica vendo qual é a oportunidade para entrar, para jogar uma seta.
E se nós não estivermos cheios desse poder, essa seta nos atinge, irmãos. Atinge sim, não adianta dizer que não que atinge. E uma seta vem, e outra vem, e a terceira vem. E se nós não tomarmos atenção, nós fraquejamos. E nós vamos ficando cada vez mais fracos. E a fraqueza nos afasta cada vez mais desse poder. E sem esse poder nós não conseguimos vencer muitas vezes, irmãos. Eu falava aqui, pela permissão do Espírito de Deus, né, hoje pela manhã, e eu creio que Ele permite que eu venha falar para vocês nessa noite. Há poucos dias atrás, há poucos meses atrás, eu estava fraca, irmãos. A perca do irmão Luiz, do seu Luiz, como você dizia, abalou a minha vida, abalou minha estrutura. Quando ele ficou doente, eu falei com essas palavras assim. No primeiro dia eu falei, ele é forte. Ixi, vai ser fichinha. No segundo dia ele foi internado, ele falou, ore por mim. Eu tenho as mensagens até hoje no meu celular, porque eu vejo todos os dias. E ele falou, ore por mim, eles querem me internar. Quando eu falei para o pastor assim, querem internar o seu Luiz vai ser internado. O Wagner falou assim, misericórdia. O pastor disse, ele se preocupou e eu falei assim, mas Deus não vai fazer esse fiasco. Eu falei bem assim, irmãos, e não tenho vergonha de dizer, porque eu falei isso diante de Deus. E a partir daquele dia, sabe, eu fiquei assim, eu não orava para Deus curar o seu Luiz. Eu só dizia, Deus, você não vai fazer isso, né? Você não vai fazer isso. Porque 20 dias atrás o Espírito Santo tinha falado comigo. E eu não quis ouvir. O Senhor já estava me mostrando. Mas eu falei, isso é coisa da minha carne, misericórdia, está repreendido. E eu fiquei alguns dias relutando em orar para Deus. Na sexta-feira, que nós conversamos com ele à noite e nós vimos que ele estava mal e que ele precisava ir para a UTI. Naquele dia, eu e o pastor passamos a noite orando e clamando a Jesus, e ali eu fui orar a Deus. Eu comecei a clamar, eu disse, Deus, não faz isso. Por favor, não faz isso. Não faz isso, nós precisamos. Eu preciso do seu Luiz, não faz isso, por favor. E a partir daquele dia foi uma oração intensa, pedindo, Deus cura, Deus restaura. E Deus não fez. Não fez porque esse era o propósito. Não fez porque o filho dele estava preparado, aleluia. E ele já encontrou essa glória, qual nós estamos buscando. Mas a minha cabeça sabia, mas o meu coração não aceitava. E quando eu recebi a notícia, eu não aceitava aquilo. Eu fiquei dias chorando e dizendo, eu não acredito nisso, eu não acredito. Irmãos, eu pegava o carro e eu passava lá na frente para ver se eu via ele sair de lá. Porque eu não acreditava naquilo. Eu ficava na porta daquela igreja esperando a caminhonete chegar. Eu estava cantando aqui, eu olhava lá atrás e eu dizia, como não está ali? E eu falei, não, eu não quero mais. Como que eu vou orar? Como que eu vou pregar? Não adianta, Deus não faz. E eu me lembro que era um culto de missões e o Brian falou, pastora, você prega? Eu falei, não, eu não prego. Eu não prego porque eu vou falar de mim. E eu falava para Deus, eu não vou mais pregar. Eu não queria mais ministrar, eu não quis, sabe por quê, irmãos? Porque eu não acreditava. Não é que eu não acreditava, eu não queria aceitar naquilo. Eu dizia, Deus, como é? Porque o seu Luiz para mim era mais que uma ovelha, um amigo, um membro. O seu Luiz era a figura do meu pai para mim. E para quem não sabe, eu perdi meu pai quando eu tinha 1 ano e 10 meses. E eu cresci a vida toda pensando assim, eu não tenho pai, tudo bem. Fazer o quê? Alguns têm, alguns não têm, e eu não tenho o meu. E agora eu vou me vitimizar por isso, porque eu não tenho pai? Eu não. Vou seguir a minha vida e glória a Deus, aleluia. Tenho minha mãe, eu tinha um padrasto na época, que também depois abandonou também. Eu tinha uma família que me amava. Sempre, eu fui uma pessoa muito amada nessa vida, meus irmãos. Deus sempre colocou muitas pessoas para me amar. Eu sempre fui rodeada de amigos. E Deus depois me deu uma igreja, aleluia. Filhos. Eu sempre fui muito, eu dizia, Deus, era isso que eu preciso. E eu ignorava essa parte da minha vida. Eu não tenho pai. E quando o seu Luiz entrou na minha vida, eu pensei, lá no fundo eu disse, essa é a oportunidade. Deus me deu um presente, agora Deus me deu um pai.
E quando o Senhor resolveu recolhê-lo, foi isso que esmagou meu coração. Até que um dia eu tive que confessar para Deus, eu falei, eu tô braba, porque um dia o Senhor levou meu pai, eu nem lembro da face dele. E agora você me leva ao outro pai, você não pensou em mim, Deus. Você não pensou no meu sofrimento. Sabe, muitas vezes nós somos assim com Deus. Nós queremos ser cheias de razão e Ele diz, minha filha, eu nem vou levar em consideração o que você fala, porque eu conheço seu coração. Eu sei que não é isso que você pensa. Sabe, e o Espírito Santo é tão lindo que Ele diz, não é assim, minha filha, não é assim. E aquilo foi passando e eu fui me derramando diante de Deus, dizendo, Senhor, me ajuda. Eu não quero sentir isso, eu não quero ser essa filha rebelde, eu não quero pensar assim. Sabe, eu fui ficando fraca, eu não buscava mais, eu não queria mais orar. Sabe, eu chegava aqui no culto e eu cantava e eu orava palavras vazias, porque às vezes nós colocamos no modo automático, não é? Até a nossa oração é vazia. E é por isso que nós não somos cheios, porque não sai daqui de dentro, meu querido. E até que um dia, uma noite, eu falei para o meu marido, eu deitei na cama e falei para ele assim, no escuro, porque eu não tinha coragem de olhar no olho dele e falar isso. Eu falei, eu preciso que você ore por mim. Ele falou, o que aconteceu? Eu falei, eu não estou bem, eu estou assim, eu tenho pensado isso e aquilo, eu tenho falado isso para Deus. E ele foi um instrumento na minha vida naquela noite. Em ministrar a palavra de Deus comigo, eu falei, Deus não fala mais comigo, Deus não fala. Ele falou assim, você está tão presa nisso, porque Deus não fez aquilo que você queria, que você não percebeu que Deus, domingo passado, há 2 dias, isso era numa terça-feira, que Deus, aquele culto foi só para você. Ele falou, eu não sabia, eu sabia que Deus estava falando com alguém, eu não sabia que era você, porque eu não sabia isso que você estava pensando, mas você não se lembra da palavra de domingo? Deus estava falando com você e você não quis receber a palavra de Deus. E eu falei, é verdade, realmente é verdade. E eu fui ministrando na minha vida, naquela semana eu fui se levantando, e no domingo, num culto da família, a irmã Elisângela foi canal de bênção na minha vida naquela manhã. E naquela manhã, o Espírito Santo veio com esse poder e força, aleluia. E Ele renovou as minhas forças, renovou a minha fé. E eu saí daqui dizendo, Satanás, se você achou que ia me parar, você está muito enganado, aleluia. Porque eu tenho um Deus que me ama, aleluia, que me chamou, me escolheu, me separou. E o sofrimento não vai me parar, a dor não vai, a saudade não vai. Querido, você escolhe o que fazer com a sua dor. A mesma água que amolece a batata endurece o ovo. É eu e você que escolhemos o que nós fazemos. Não deixe que o inimigo te pare, não deixe que o inimigo te prenda nessa fraqueza. Mas nessa noite anseio por esse poder, para sair daqui renovado, com o peito estufado, não de orgulho, mas dizendo, Espírito Santo, Tu habita em mim. Você não vive mais aqui do lado, mas mora aqui dentro. E se Ele mora aqui dentro, nada pode nos deter, aleluia. Em nome de Jesus. Esse batismo é mergulhar em Deus, e esse batismo nos fortalece para ficar de pé. Amém? Isso é o que é o batismo. Agora, para quem é o batismo? Nós já lemos aqui, para todos quanto entregaram sua vida para Jesus, para todos aqueles que creram e foram regenerados pelo Evangelho de Cristo. A Bíblia fala que é para todos. Não é o mais bonito, o mais rico, o mais ajeitado, que tem uma casa legal, tem um carrão da hora, não. Que fala bem, que estudou, que viajou, senão nós estávamos tudo perdido. Mas é para todos, aleluia. Quem já aceitou Jesus aqui como seu único e suficiente Salvador, levante sua mão bem alto. Então é para você, meu querido. É para você. O que você está esperando é para você. O que é o revestimento de poder? É para quem? É para todos. Para quê? Atos 1, vamos ler. Aleluia. Atos 1.
Um dia, quando estavam com os apóstolos, Jesus deu essa ordem. Nós já lemos aqui Jesus falando lá em Lucas: fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai lhes dê o que prometeu, conforme o que disse a vocês. Pois de fato João batizou com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados no Espírito Santo. E no versículo 8: porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria, até nos lugares mais distantes da terra. Quem sabe se pudesse colocar aqui, tanto em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e em Pato Branco, lá em 2021, aleluia. Essa era a promessa de Jesus. Para que esse poder? Para falarmos em línguas, para rodearmos, para fazer avião, para dar piroleta. Você pode fazer tudo isso, meu querido. Se você tiver vontade de sair correndo pela igreja, você faz. Abraçar, sapatear, saltar, pular. Deixa o Espírito Santo te usar. Mas esse poder é além, é muito mais de sermos cheios aqui na igreja. Esse poder é para testemunhar do Evangelho de Cristo. É para isso que serve esse poder. É para isso que serve esse revestimento, para eu e você sermos testemunhas. Nós lemos aqui que a palavra de Deus nós lemos que depois que eles receberam, eles foram cheios, eles oravam, as pessoas eram curadas, eles oravam e as pessoas e testemunhavam do evangelho, pregavam as palavras de Deus. Antes do descer desse poder, Pedro negou Jesus. Depois desse poder, no primeiro sermão, a ousadia foi tanta que a palavra de Deus fala que num sermão 3.000 almas aceitaram Jesus. 3.000 almas foram tocados pela glória e a graça e a palavra de Deus que era ministrada através do Espírito Santo na vida de Pedro. Sabe, meu querido, é esse poder que testemunha o que Jesus pode fazer, como aquele homem à porta do templo, e qual queria algo corruptível, que chega para os homens de Deus e fala: viu, me dá uma moeda, eu preciso que você me ajuda. E aqueles homens olhando para aquele homem dizer: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu lhe dou. Levanta e anda. O que mais você quer entregar para as pessoas? Às vezes nós queremos ajudar com recursos, e que bom, faça isso, não seja mesquinho, se você puder, ajude mesmo. Sabe, às vezes nós queremos agradar com coisas, mas o que nós precisamos dar mesmo às pessoas é o que habita dentro, é o poder. Nós precisamos estar cheios para isso, para chegar em algum lugar e dizer: olha, eu não tenho isso que você diz que precisa, mas eu tenho algo que pode mudar a tua vida. Aleluia. Quem sabe se diz: pastor, mas eu vou ser testemunha, eu não quero pregar. Querido, a nossa fundadora, Aimee Semple McPherson, na sua biografia tem uma frase assim: pregue o evangelho, se necessário, use palavras. Sabe, você pode ser testemunha de Jesus aonde você estiver, sem mesmo você abrir sua boca. Porque esse poder, o qual pode encher a sua vida, pode fazer tanta diferença na vida de alguém, que mesmo sem falar que você é cristão, alguém pode chegar para você e dizer: viu, você é crente, você é diferente, o que tem em você? Sabe, querido, esse poder é para isso, para nós sermos instrumentos de Deus nas mãos dele, nesse tempo. E por fim, como receber? Vamos ler Atos 2, a palavra de Deus fala assim, primeiro Atos 1, 4, como nós lemos, quando Jesus fala: fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai dê o que prometeu do alto, venha poder sobre vocês. Lá em Atos 2, a palavra de Deus fala: de repente, no versículo 1, no dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. E de repente veio um barulho do céu. Agora eu lhe pergunto: se esses homens estivessem em outro lugar, a não ser Jerusalém, eles teriam recebido? Você acha que eles teriam recebido essa promessa? Não, né, irmãos? O que Jesus falou?
vão, fiquem em Jerusalém e esperem até que do alto venha. Eu vejo aqui uma condição plena para nós sermos cheios desse poder. A obediência na palavra de Jesus. Irmãos, não tem como nós sermos crentes cheios do Espírito Santo sem estar na obediência à palavra do Senhor. Não tem como nós queremos ser cheios desse poder se nós não tivermos uma vida de renúncia a essa palavra. Se nós não tivermos uma vida de obediência aos seus mandamentos. Sabe, Jesus fala para nós nos dias de hoje muitas vezes, a Jerusalém é muitas coisas na nossa vida nos dias de hoje. A palavra de Deus fala, perdoe. Quem sabe essa seja Jerusalém nessa noite para você. Perdoar, liberar esse perdão. Meu querido, não queira estar em outro lugar. Perdoe. Sabe, quem sabe Jerusalém na sua vida seja um concerto. Meu querido, vá para esse lugar de concerto. Quem sabe Jerusalém, nesse lugar, para você, seja, sabe, um lugar de arrependimento, largar a mentira, largar certas coisas, certos costumes, certas coisas carnais. Não tem como a gente viver da nossa maneira e queremos ser cheios desse, não combina a carnalidade com o mover do Espírito. E por isso que às vezes nós não recebemos, porque nós queremos estar no nosso lugar. E Jesus fala, fique em Jerusalém até que do alto receba poder. E às vezes ficar em Jerusalém é fácil. 1, 2, 3 dias. Sabe, às vezes ficar em Jerusalém é fácil quando as coisas cooperam. Mas ficar em Jerusalém quando as coisas não andam no nosso agrado, quando vem de encontro à nossa vontade, quando às vezes nós somos afrontados, quando as coisas não acontecem da maneira que nós gostaríamos que tivesse acontecido, como aconteceu comigo, que eu disse, Jesus, eu orei para curar, o Senhor não curou. Aí eu quero ver. É fácil quando Deus está dizendo, ok, está dando corda, e as coisas estão acontecendo, e as portas estão abertas, e você está sendo visto, e sendo reconhecido, e está tudo certinho. Mas ficar em Jerusalém quando uma porta se fecha, ficar em Jerusalém quando você é injuriado, injustiçado, ficar em Jerusalém que quando parece que o céu é de bronze, você não recebe nada. Esse é o que da questão. A palavra de Deus fala que muitos estavam ali, muitos ouviram essa promessa, mas 120 ficaram, 120 permaneceram, aleluia. Ah, meu Deus, essa é a condição. Fique em Jerusalém, permaneça na ordem, na sua palavra, na obediência, no cumprimento da sua palavra. E aí sim, nós poderemos estar prontos em jejum, oração, adoração, obediência, para que Atos 2 aconteça na nossa vida. Sabe, a evidência desse batismo é o falar em línguas. Essa é uma evidência forte, há muitas referências, há 5 referências no Novo Testamento falando sobre isso. Então, busque por isso. Mas não é somente o falar em línguas. A evidência de alguém cheio desse poder é mudança de vida, meu querido. Ah, não tem mais como ser Pedrão. Não tem mais como sair cortando a orelha de soldado depois de ser cheio do Espírito. Há mudança de vida, meu querido. Há atitudes que tem que mudar em nós. Essa é a maior evidência que nós somos a diferença na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho. Eu não quero dizer que você é perfeito, porque não somos. Pecamos. E por isso que nós precisamos todos os dias orar ao Senhor e pedir esse mover, esse poder sobre nós. Mas não tem como ser cheio do Espírito Santo e ser a mesma pessoa. Aleluia. Então nessa noite eu quero encorajar você a orar e a buscar. Quem sabe você está fracote hoje. Quem sabe você diz, pastor, eu estou nesse estágio que eu já não me reconheço mais. Quanto tempo já não sinto mais. Às vezes venho na igreja porque eu tenho que vir. Eu não tenho mais vontade de falar de Jesus. Lá na minha casa não oram mais, não sei, pastor, eu não consigo. Hoje, em nome de Jesus, Deus te trouxe aqui para te encher. Amém? Deus te trouxe aqui para
derramar sobre você esse revestimento. Mas eu lhe peço, meu amado, não deixe esse fogo esfriar. Todos os dias nós precisamos disso. Nós não podemos mais ser cristão gangorra. Hoje está em cima, amanhã está embaixo. Irmãos, nós não temos mais tempo de brincarmos, de sermos cristãos. Não tem mais tempo de andarmos fracotes por aí. Porque Jesus está voltando, meu querido, é hoje, é amanhã, é daqui 5, 10, um ano, mas Jesus está muito próximo de vir. E nós precisamos consertar a nossa vida. Nós precisamos andar ali. Nós não podemos, bobear em se conformar de ser um crente vazio. Porque a palavra de Deus fala que o noivo vem buscar aquele a qual as lamparinas estão acesas. E é esse poder que pode acender essa lamparina nessa noite, amém? Então se coloque de pé em nome de Jesus Cristo. E nós vamos buscar por isso. Eu creio que você entendeu muito bem o que é, para quem é e para que serve. Então nada mais impede você. Que sabe, o diabo já está soprando aí no seu ouvido. Satanás dizendo, você não pode, você pecou. Você não pode, você lembra aquilo que você fez? Eu quero lhe dizer, meu querido, que a palavra de Deus fala que Jesus, aleluia, Ele apaga o nosso pecado, Ele perdoa, Ele transforma. E quando Ele perdoa, Ele joga lá no fundo do mar. E às vezes Satanás é perito em querer lembrar dos nossos pecados, o qual Deus já perdoou e esqueceu. Então não deixe o inimigo te acusar nessa noite, não. E se você pisou na bola hoje, ontem, essa semana, agora é hora de Jesus, tenha misericórdia de mim, me perdoa, eu sou falha, eu pequei, eu fiz isso, eu menti, eu roubei, eu não sei o que você fez, mas agora é hora de Senhor, me perdoa. Mas eu não saio daqui sem esse poder. Aleluia. E aí, querido, quando você pede perdão em todo o seu coração, Jesus te perdoa, não há nada mais que te impeça. Dizendo, Senhor, eu quero viver nessa obediência, eu quero viver nesse lugar, eu quero ficar em Jerusalém para ser cheio e revestido de poder. Aleluia. Como pastora que eu vou falar em línguas? Eu nunca falei isso, eu não sei como que é. Qual língua que eu falo? Eu tenho que falar igual o meu irmão, igual a pessoa que está do meu lado? Não. Essa é uma das maiores dúvidas que os cristãos têm. Eu me lembro que eu fazia jejum nas terça-feiras para ir no curso de oração e ser batizado com o Espírito Santo. E eu voltava para casa frustrada, chorando, dizendo, ai, todo mundo foi, menos eu. E por quê? O que está acontecendo? O que Deus quer de mim? Irmãos, eu me preparava, eu falei aqui que eu pedia até a conta no meu trabalho, porque o meu chefe fazia eu mentir. Dizendo, eu não tô, diz pro fulano que eu não vou, que eu não tô, eu não sei, sabe? E era na terça-feira, bem no dia do batismo, que eu tava em jejum, consagração, e aí eu pegava aquele telefone e dizia, não, fulano não tá, e o Espírito Santo dizia, você tá mentindo? Não pode, querida, e aquilo, e eu já ia frustrada pros cultos, até que numa terça-feira eu tava, né, se hoje ele dizer pra mim mentir, eu vou pedir a conta. Irmãos, e batata, diga que eu não tô. Falei, eu não vou dizer, porque o Senhor está aí e eu fico mentindo. E eu quero ser batizado no Espírito Santo e não posso, porque eu fico mentindo. Ele de certo falou, essa menina é louca, né? Falei, pode me dar conta, eu não quero mais trabalhar aqui. E sair, irmão, nem fiquei o dia todo. Peguei meu dia lotação e fui para casa. Fazia 40 dias que eu trabalhava naquele lugar, meu primeiro emprego formal, irmão do céu. Mas eu falei, não, eu não quero negociar princípios. Se for para mim ter que ficar sem trabalho, ser cheio do Espírito Santo, pois eu fico sem trabalho, mas eu quero ser cheio desse poder. E passou-se alguns dias, algumas terça-feiras ainda. Em uma terça-feira, o pastor ministrando e falou assim, quem não é batizado no Espírito Santo, corra aqui na frente. E aí, irmão, eu fui lá. Só que às vezes eu ficava muito tensa, porque eu pensava o que eu tinha que falar. E naquela noite, a pastora Neuza, mãe da Ciane, uma mulher muito ousada e cheia do Espírito Santo, ela foi orar por mim, ela olhou para mim e falou, olha para mim, Vanessa. Eu olhei para ela e falou assim, só glorifique, dê glória ao Senhor, mas dê glória com o teu coração, não só com tua boca.
E aí, meu querido, virou uma chave ali no meu coração. E eu comecei a glorificar o Senhor lá da alma, sabe? E glória e aleluia, e glória e aleluia. E eu quero, e eu preciso, e eu te amo, e glória e aleluia. E quando eu vi, meu querido, e veio aquele poder, aquele fogo, aquela coisa tão gostosa, que eu não sabia se eu queria correr, se eu queria chorar, mas meu Deus, depois eu queria abraçar, eu abraçava a pastora, eu dava beijo nela, eu dizia obrigado, obrigado. Não fui eu só fui um instrumento, mas quem batiza é o Senhor Jesus, é o Espírito dele, de Deus, que desceu sobre você. Então não se preocupe naquilo que você tem que dizer, glorifique a Deus, dê glória, aleluia. Se você quiser sair correndo, saltar, pular, faça isso, mas faça alguma coisa, porque com o olho regalado, duro que é um cacete, assim, uma árvore, você não vai receber nada, só o batismo do vinagre, mas do Espírito Santo não. Então, meu querido, feche esses teus olhos, porque quando nós fechamos os olhos carnais, nós abrimos o espiritual. Se solta aí no seu lugar e diz: Senhor, Senhor, é hoje que eu quero ser revestido desse poder. E comece a orar aí no seu lugar, meu querido. Comece a dizer para Deus: Senhor, eu preciso. Se você nunca foi batizado, se você nunca falou em novas línguas, se você nunca sentiu esse mover, diz: eu não saio daqui sem sentir esse poder na minha vida. Eu não saio. Comece a orar ao Senhor, comece a buscar por Ele, comece a clamar a Ele, aleluias. E ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestidos de poder. Eu mandarei o Consolador, e quando vier, Ele dará graça e temor. Uns desistiram, voltaram para casa, mas 120 ali ficaram. E como um som nos quatro cantos, e dos quatro cantos um vento soprou. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa, Espírito Santo. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um. Você que fala, você que já foi cheio desse Espírito, saia do seu lugar e comece a andar pelos corredores, e comece a ministrar, comece a buscar, comece a incendiar